Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A vitória é nossa. Deus é fiel. Quem aqui é escolhido do Senhor, levanta a mão e dá um glória. Bendito seja o nome do Senhor. Se você é um escolhido de Deus, fique seguro, fique atento, porque Deus tem milagres e obras extraordinárias para operar através da minha e da sua vida. Abra sua Bíblia nessa noite. A todos que aqui vieram, que todos sejam bem-vindos, cada visitante que nos visita, essa noite para nós é uma honra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Nós vamos meditar nessa noite, nessa palavra bem conhecida por todos nós. É uma palavra que Deus vai falar ainda ao nosso coração, mais uma vez, através dela. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga eu estou procurando. Nós vamos esperar você e dizer àqueles que nos assistem através do canal oficial Ebenezer, seja bem-vindo, que Deus continue abençoando você, a sua casa, a sua família, e continua firme, porque Deus tem promessa para a nossa vida. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito se apoderou de Davi. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor continue estendendo as tuas mãos de glória e de misericórdia sobre as nossas vidas. Sabemos, Senhor, que temos sonhos nos nossos corações, mas se o Senhor não estiver diante de nós, nenhum deles irá se realizar, porque todos os sonhos, para que eles se realizem, é necessário que esteja dentro dos propósitos do Senhor. E assim como o Senhor fez na vida dos profetas, que o Senhor venha fazer na vida do teu povo nessa noite. Eu sei que aqui tem pessoas que foram escolhidas e chamadas pelo Senhor, talvez não tenha entendido o chamado, não se atentou para isso, mas tem, aleluia, uma chamada muito forte, e que o Senhor venha despertar neste culto de libertação em nossos corações desejo de estar sempre mais e mais na tua presença. Fica conosco, Senhor. Queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor aqui vai nos dizer e contar a história de um homem, e a Bíblia relata e mostra que ele era segundo o coração de Deus. Esse moço era um moço simples e humilde, e apacentava o rebanho do seu pai. A Bíblia vai nos dizer, vai nos afirmar, que esse mesmo moço chamado Davi, ele, além de ter habilidades, ele tinha sido escolhido por Deus ainda no ventre da sua mãe. O Senhor, quando tem um propósito, Deus, quando tem um projeto, não há ninguém que possa impedir. Se você é um escolhido, uma escolhida do Senhor, ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua e na minha vida. Então, percebendo aqui, a palavra nos conta a história que Davi era filho de Jessé. O rei daquela época era Saul, mas Saul já havia se corrompido. Saul já tinha desobedecido à voz de Deus. E o profeta Samuel, preocupado, porque havia uma grande responsabilidade sobre o sacerdote daquela época. E ele era representante de Deus, e Deus vai falar com ele e ordenar que ele vá até a casa de Jessé, o belemita, e lá porque lá haveria um rei que seria levantado. Ele se preocupou naquele momento e disse: como é que eu vou fazer se Saul descobre que eu estou indo lá para ungir um rei? O que vai ser de mim? E Deus diz: não, vai sacrificar. Pega uma ovelha e vai. A Bíblia vai dizer que quando Samuel vai chegando naquele lugar, alguns anciãos vai até ele e diz: a sua vinda é de paz. Porque era natural que quando apresentava-se
Um profeta, quando se apresentava um sacerdote, quando se apresentava um homem de Deus, as pessoas se preocupavam, porque poderia ser um recado de Deus para que houvesse alguma sentença ou então uma bênção. E ele disse: não, fica tranquilo, é de paz. E nos diz a palavra de Deus que então ele vai adentrar a casa de Jessé. Deus mandou que ele ungisse um novo rei para Israel, porque Saul já havia sido rejeitado. E quando ele chega na casa de Jessé, Jessé vai recepcionar ele com uma recepção calorosa. Seja bem-vindo, Samuel. E a Bíblia vai dizer que então ele conta o que era e o que ele foi fazer naquele lugar. Então ele olhando disse: os meus filhos são muitos, então faz passar diante de mim os seus filhos, para mim ver qual deles será o rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que passaram-se os filhos de Jessé, foram reunidos todos os filhos. Diga assim comigo: mas faltava um. Reuniram todos os filhos de Jessé, mas ainda faltava um. E naquela reunião, naquela aglomeração, naquele momento tão importante, a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que Davi foi esquecido. Mas se você é ungido de Deus, podem esquecer o homem de você, porque diante de Deus você ainda continua sendo escolhido e separado por Ele. Naquele momento de euforia, naquele momento de empolgação de Jessé, ele disse: não, é um desses meus filhos que são guerreiros. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, que naquele momento o grande escolhido, que seria o rei de Israel, estava ali sendo desprezado pelo próprio pai. Talvez o seu pai não vai te entender, talvez os seus irmãos jamais irá compreender o chamado que Deus tem na sua vida. Mas uma coisa é certa: quem foi escolhido, quem foi chamado para vencer, não há nada, não há obstáculo, não há barreira, não existe mar, não existe tempestade, não existe condições que vai impedir ele de vencer. E Davi, aleluia, naquele momento foi desprezado. Diga comigo: Davi era o mais novo, Davi era o menor, e Davi era o último. Davi era o mais novo, Davi era o menor, e Davi foi o último. Como é que está a sua posição? Como é que você tem se sentido diante do chamado de Deus na sua vida? Talvez é o menor, mas Deus vai usar o menor da casa. Deus vai usar o mais novo, aqueles que muito olham e desprezam, dizendo: é tão novo, não tem capacidade, não é a hora, não é o momento. Ei, deixa eu te falar uma coisa: quem é escolhido tem, aleluia, a marca da promessa, e ninguém vai impedir a vitória de Deus sobre a tua casa. Aleluia. Quando Deus chama, não tem jeito. Eu me recordo quando eu fui chamado para o ministério, era um diácono na casa do Senhor, mas um dia no serviço, num local de trabalho, eu estava ali trabalhando num lava rápido, e naquele momento eu tinha acabado de lavar um carro, estava assim sobre uma caixa de água, batendo a mão na água, e Deus dizia: eu tenho algo surpreendente para a tua vida. E eu fiquei: Deus, será que eu estou ouvindo vozes aqui? Mas não era Deus falando ao meu coração: eu tenho algo extraordinário e lhe mostrarei o que eu tenho contigo. E naquele mesmo dia estava acontecendo uma reunião de ministério. E o pastor reuniu os presbíteros, os obreiros, evangelistas, pastores, missionários. E eu lá, lavando, dando uma ducha nos carros,
mas ouvindo a voz do Espírito Santo. Naquele dia eu não fui naquela reunião, mas quando chegou no dia pela manhã, alguém disse: ei, você foi escolhido. Eu disse: escolhido a quê? Não, você será o novo pastor do Ministério Assembleia de Deus Ebenezer. Eu disse: o quê? Você foi escolhido. Mas há tantos homens bonitos e belos, obreiros, pastores, missionários, e o que eu vou fazer? E alguém diz: mas você foi o escolhido. Foi o pastor presidente que disse que você é o novo pastor do ministério. E eu me indagando com aquilo, preocupado, tímido, porque é um susto, a gente fica preocupado. De repente o homem de Deus chegou e disse: olha, não adianta questionar, porque não é coisa de homem, é coisa de Deus. Não diga não. Aí ele me disse uma certa frase, ele disse: você pega ou você larga? Mas como homem de Deus, eu estou dizendo que é a hora, é o momento, e se você perder a oportunidade, aí agora é você e Deus. Eu fui orar, e naquele momento eu sentia meu coração queimando e dizendo: mas eu vou. E quando foi o dia da apresentação para a consagração, muitos me olhavam de lado, outros questionavam e diziam: mas esse aí, tanta gente experiente, o pastor agora ficou maluco. Esse aí não tem condição, esse é o menor, esse aí é o último. Mas quem tem promessa não morre sem que as promessas se cumpram. Eu venho nessa noite te dizer: se você é um escolhido de Deus, ninguém vai impedir o projeto que Ele tem na sua vida. Mas por causa de ser escolhido, te prepara para pagar o preço, te prepara para levar tapa, te prepara para levar pedrada, te prepara para ser caluniado, te prepara para ser confrontado pelo inimigo. Mas fica na posição, porque aquele que tem a unção de Deus, ninguém vai parar. Ninguém pode parar quem tem a unção. Desprezado pelos homens, mas acolhido por Deus. É assim que muitos estão se sentindo desprezados. Davi não sabia de nada que estava acontecendo ali, mas lá no campo, entre as ovelhas, no meio da malhada, Deus já estava dizendo: tem uma surpresa para você. Naquela noite eu creio que Deus já havia falado com Davi, e Davi estava lá no campo, mas o coração queimava, e ele naquele dia sentia tudo diferente. Parece que tudo está dando certo, tudo está acontecendo, mas é o chamado de Deus, é o momento de Deus que está chegando na vida de quem é escolhido. Quem foi chamado pelo Senhor, te prepara, porque a vitória está chegando. Ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, mas até o seu pai o rejeitou. Até o pai dele rejeitou. Só o pai, não, os irmãos não acreditavam, o pai também não, mas para que ainda completasse, a Bíblia vai dizer que Samuel também foi influenciado pela aparência. Quando ele olha e vê aqueles rapazes bonitos, ele diz: só pode ser esse. Quando ele olha para Eliabe, ele diz: é esse aí, não tem jeito. Mas Deus vai bradar e dizer: ei, não olha para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo somente a aparência, eu vejo o interior. Porque antes de Deus chamar alguém, antes de Deus separar alguém, Ele já sondou o coração dessa pessoa. Lembra quando Satanás foi até Jó? Deus já tinha sondado o coração e disse: vai, tira tudo que ele tem, mas só não toca na vida, porque ele é um servo fiel, e eu escolhi ele, e ele vai me glorificar mesmo no pó e na cinza. Quem é escolhido sempre dará glória ao Senhor, e não vai ficar com a voz embargada. Então a Bíblia vai dizer agora que naquele momento ele olha para a aparência,
homens fortes, guerreiros. E Deus diz: eu não vejo como o homem vê. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o mundo julga as pessoas pela sua aparência. É assim que o mundo faz. O mundo, e o ditado dele é o seguinte: você vale aquilo que você tem. Se você tem, você é alguém. Se você não tem, você não é nada. Se você tem uma formação, você é bem sucedido. Mas se você não tem, analfabeto, você não vale nada. Se você tem posse, se você tem bens material, tudo bem, esse pode, esse é grande, esse é forte. Mas se não tem também, então não vale nada. Esta é a visão do mundo. Foi o que aconteceu com Samuel, o profeta. Quando ele entra naquele lugar, ele vai dizer: só pode ser ele. Só pode ser ele, é um grande guerreiro de Saul. Esse moço é bonito, é rico, tem formação, tem capacidade. Mas quando é ao contrário, não pode ser esse. Esse é pobre, esse não tem formação, esse não tem bom salário, esse não tem aparência. Porque é assim que as pessoas que não têm a direção de Deus vê. Mas Deus não olha dessa maneira. Deus vê contrariamente toda a ótica humana. Se você é escolhido, você não precisa passar na frente de ninguém. Se você tem uma promessa de Deus, você não precisa pisar em ninguém para que você seja visto ou lembrado. Porque no momento e na hora certa, ainda que você esteja em Lodebar, Ele manda te buscar, envia a carruagem e manda trazer para o lugar da bênção. Se você é escolhido, não precisa correr atrás da bênção, porque a própria bênção anda atrás de você. Você está lá na malhada, mas a bênção está dizendo: ei, fulano, ei, ciclana, vem, porque eu quero estar com você. E a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que aquele que é escolhido na presença do Senhor, ele salta de alegria, ele glorifica, ele exalta, independente de qualquer coisa. Você é um escolhido. Então levanta a cabeça. Deixa de murmurar, deixa de reclamar. Veja que Davi havia sido desprezado, era o menor, foi o último. Mas deixa Deus trabalhar. Talvez você que está me assistindo agora, você está se sentindo desprezado, esquecido. Talvez você já bateu em tantas portas e nenhuma delas se abriram. Você já foi para tantas igrejas e a vida continua do mesmo jeito. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Anos se passaram para que a promessa se cumprisse na vida de Davi. Anos também tem que passar para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Mas a Bíblia diz e é clara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Essa luta não vai te matar. Essa perseguição não é para te colocar para baixo. Ei, você vai ser promovido dentro do querer de Deus. É Deus que faz, é Deus que realiza. Diga assim comigo: Davi foi escolhido. Davi foi escolhido. Mateus capítulo 22, versículo 14. A Bíblia vai dizer o seguinte: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Será que tem escolhidos aqui nessa noite? Se tem, eu estou ouvindo glória a Deus de escolhido. Mas talvez, pastor, eu não fui escolhido, mas foi chamado. Dê glória a Deus também, porque o importante é estar na presença e na casa de Deus. O nome Davi significa amado. O nome Davi significa amado. Ainda que você seja desprezado por todos e por tudo, Deus continua te amando. Ainda que os seus amigos não te entendam, ainda que familiares te desprezem, ainda que aqueles que dizem que têm posição desprezem você, não fique preocupado, porque no céu há um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que está olhando e dizendo: este é o meu filho, é a minha filha, que eu tenho prazer nele ou nela, eu vou fazer esta obra. E quando o dia e o momento chegar, te prepara para colocar a vestimenta de exaltação, porque vai ser bonita a festa que Deus vai fazer.
ele era amado pelo próprio Deus. Mesmo quando o mundo nos despreza, Deus ainda continua nos amando. Agora veja bem, ele nos aceita com base no seu amor. Deus nos aceita com base no seu amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos aceita com base no seu amor e não com base nas nossas condições. Tem gente achando que por ele ser alguém que tem posse, tem riqueza, tem formação, ele acha que isso comove Deus. É claro que a pessoa tem direito de ser doutor, ser empresário, sim, ter posse, ter riqueza, sim, mas não que isso vai influenciar dentro do chamado de Deus nas nossas vidas, porque Deus não faz acepção de pessoa, e Deus não se deixa levar por essas coisas. A grande base para Deus nos aceitar é o grande amor. Ele nos vê com base no seu plano para nós. Não na nossa condição. Deus não está preocupado se você é rico, se você é pobre. O que importa é o projeto que Ele tem na minha e na sua vida. Deus tinha projetos na vida de José. Deus tinha projeto na vida de Daniel. Deus tem projeto na minha e na sua vida. Deus tinha projeto na vida de Davi. Se você é um escolhido, fique tranquilo, não importa o que o homem pensa, o que o homem fala, o que o homem faz ou está fazendo, Deus ainda continua dizendo que você foi escolhido e separado por Ele. Mas se você é um escolhido, você não pode murmurar. Se você é um escolhido, você tem que continuar orando. Se você é um escolhido, você precisa fugir da aparência do mal, do pecado, e não viver, aleluia, uma vida qualquer, não, mas fuja da aparência do mal e honre aquele que te chamou para a grande obra, porque o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor está chegando, e aqueles que são escolhidos vão subir no arrebatamento, dando glória e exaltando o nome do Senhor. Então, Ele nos vê com base no seu plano para nós, e não com base no que somos hoje. Não importa o que você fez, não importa quem você é, o importante é que Ele tem um projeto na sua vida. Isso é que faz toda a diferença. Ele não vai olhar para a aparência, não vai. E Davi foi escolhido. Quando abrimos o culto, eu perguntei se tinha homens e mulheres escolhidos, e você disse que sim. Então, se você é um escolhido de Deus, não se atemorize, não se preocupe, não se angustie, não fique preocupado, porque tudo que é seu, ninguém vai pôr a mão. Aquilo que Deus tem para você não vai ser ninguém vai pegar na sua frente. É o que Deus tem para ti, é seu e acabou. Entenda isso, não é preciso brigar, não é preciso acusar, não é preciso apontar, não é preciso fazer isso. Quem é escolhido sabe que ele foi chamado, foi por Deus. Agora veja bem, Davi foi escolhido, desprezado, mas mesmo desprezado foi escolhido, e Davi foi ungido. Todo escolhido será ungido. E a unção faz a diferença. O segredo está na unção. E nós olhando aqui, e se olharmos no passado, o óleo tinha uma representativa muito grande. E uma das representações do óleo, do azeite, era curar feridas. Lembra do moço caído
quando o bom samaritano untou-lhe as feridas com óleo, com vinho. O óleo também servia para passar sobre a pele, pois fazia bem. O óleo também servia naquela época para perfumar o corpo de uma pessoa. E se nós olharmos, o óleo também vai mostrar na Bíblia que alguém, quando era ungido com óleo naquele tempo, era para honrar o convidado. Lembra de Jesus quando entrou lá em Betânia, na casa de Simão? E aquela mulher quebra um vaso de alabastro aos pés de Jesus, e depois todos ficaram preocupados, mas Jesus vai dizer: tu não me honraste quando entrei aqui, me ungindo com óleo. Então o óleo representa honrar o convidado. Óleo mostra a felicidade. Quando alguém estava feliz, ele se ungia com óleo, ele está feliz, ele está alegre. Então também era importante a unção para demonstrar a felicidade, indicar o fim do luto. O óleo também servia para ungir os utensílios da casa de Deus, porque a partir do momento que eles são ungidos, eles ficam consagrados ao Senhor. O óleo também servia para a unção do sacerdote, para a unção dos profetas, e o óleo também servia para a unção de reis. E agora, naquele dia, naquele momento, Davi estava recebendo a unção de rei. Davi agora vai ser ungido, vai ser trazido no meio daqueles que desacreditavam dele, porque é assim que Deus faz. Tenta humilhar, tenta desprezar, mas Deus prepara o dia e a hora e o momento certo para te honrar na casa. É o que Deus faz, não adianta. É por isso que eu estou te dizendo, fica na posição. Eu fico preocupado quando eu vejo crente querendo derrubar crente, crente maltratando crente, pessoas dizendo e falando mal do outro pela fraqueza dele, para tentar denegrir a imagem dessa pessoa, para ver que se favorece a ele. Irmão, fica na posição, fica na brecha, porque quando chegar a tua hora, quem dá ordem é ele, ninguém impede. Te prepara. Se você é um escolhido, a unção vai chegar na tua vida. Talvez você ainda não foi ungido, mas já foi escolhido por Deus. Talvez você já foi separado por Ele, e a promessa de Deus vai chegar e a bênção vai ser real. Mas deixa eu te falar uma coisa: Davi recebeu a unção que iria conduzir ele para o trono. Aquela unção estava dizendo: você assumirá o trono de Israel e será rei sobre o meu povo. Glória a Deus. Então nós entendemos aqui que Davi, sendo o último entre os seus irmãos, sendo o menor da casa do seu pai, pela unção ele se destacou. Olha para o seu irmão e diga assim: pela unção ele se destacou. Aí olha no olho dele ou dela e diz assim: a unção faz a diferença. Satanás não tem medo de título, Satanás não tem medo de nome, Satanás não tem medo de conhecimento, Satanás tem medo e teme a unção que está na vida do profeta ou da profetisa. E se tem pessoas ungidas aqui, dá um glória aí nessa noite, porque o mal que está na tua casa vai embora, a tristeza que há na tua casa vai embora, a enfermidade que está na tua casa vai embora. Sabe por quê? A unção faz diferença. Creia que a unção está sobre a tua vida, oh aleluia. Davi era o menor, mas depois que ele recebe a unção, ele vai se destacar. Quando a unção de Deus chegar na tua vida, você que era esquecido, que estava no anonimato, você que estava em Lodebar, você que estava na terra de esquecimento, agora vai começar a aparecer. O Espírito Santo vai começar a soprar o teu nome, e você vai começar a ser visto e lembrado
não porque você quer se aparecer, não, é porque chegou a hora da exaltação, porque a Bíblia diz que aquele que é humilhado será exaltado, aquele que é abatido vai ser, aleluia, erguido para a honra e glória do nome de Jesus. A unção faz a diferença, sim. Por que Davi se destacou? Porque depois de receber a unção como rei, a Bíblia diz que, até alguém disse aqui na semana passada, que ele era um atirador de pedras. Ele não tinha algumas outras habilidades, não. Se tornou um grande guerreiro no futuro, porque a unção capacitou a ele a formar um grande exército, onde homens e mulheres jamais conseguiriam se manter de pé diante do exército de Davi. Mas a unção fazia toda a diferença na vida dele. As pessoas hoje não querem mais buscar a unção. E a unção vem da onde? Da consagração, da santidade, da separação, do jejum, da leitura da palavra, de buscar todos os dias a presença do Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão vazias e querendo transmitir aquilo que não tem. Você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem como dar. E Davi foi ungido, e a unção fez ele destacar. Por quê, pastor Roberto? Porque a Bíblia vai dizer que a unção foi tão forte na vida dele que nenhum dos seus irmãos matou o gigante, e ele matou por causa da unção. Se nós olharmos, a Bíblia vai dizer que nenhum dos seus irmãos, nem Eliabe, nem Abinadab, nem Samar conseguiu ser rei, mas Davi foi rei. Sabe o que é isso? A unção faz a diferença. Se Deus te chamou para a batalha, se Deus te escolheu e separou, fica tranquilo, continua dando glória, continua na presença, continua fazendo a obra de Deus. Não pare de fazer aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, porque no momento e na hora certa Deus vai te honrar. Nós podemos concluir e dizer que não devemos julgar ninguém pelos valores mundanos. Não julgue ninguém. Tem muita gente vivendo de aparência, e tem muitas pessoas considerando pessoas pela aparência e por aquilo que as pessoas têm. Mas que nós não venhamos deixar que esses valores aqui negativos venham dominar dentro das igrejas. Que nós não venhamos nos corromper em dar preferência para fulano, para ciclano, quando na verdade Deus não falou nada. Deus não ordenou nada. E se Deus não ordenou, não fale, porque se eu ungir, vai ficar ungido pelo homem. Mas quando é Deus que manda ungir, Ele garante e sustenta, e há, aleluia, uma bênção especial para ser derramada. Quem escolheu Davi foi Deus. O homem foi só o instrumento que Deus usou. Mas os homens nos dias de hoje estão ungindo pessoas porque ele quer, pela aparência, por aquilo que lhe agrada, mas não teve nenhuma ordenança do céu. E quando assim acontece, essas pessoas são frustradas no seu ministério e nada acontece, porque em vez delas crescer, elas sufocam e morrem. Não suporta o peso da unção. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos buscar a unção que nos faz vitoriosos.
Em nome de Jesus, igreja que aqui está, você que me assiste através do canal Ebenezer Oficial, vamos buscar essa unção que nos fará vencer, a unção que vai fazer a diferença. Sabe por que muitos casamentos estão acabando? É porque não existe lá mais a unção, a separação, a consagração. Sabe por que muitos ministérios foram de água abaixo? É porque não existe mais a busca pela essa unção que vem do alto. Mas quando a unção, quando a graça, quando há o poder de Deus, tudo se torna diferente, tudo acontece de forma diferentemente. Sabe por quê? Quem garante a vitória é Deus, mas nós precisamos pagar o preço. Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem clamado a Deus? Não precisa responder para mim, é entre você e Ele. Porque tem muita gente querendo, mas não quer buscar, não quer pagar preço. E todo ministério tem preço para ser pago. Salvação é de graça, mas ministério, dons espirituais, tem que preço ser pago, para que a glória de Deus chegue na minha casa, na sua, nas nossas casas. Então, busquemos a unção que nos fará vitorioso. O óleo foi derramado sobre a vida de Davi. Este óleo representa o Espírito Santo de Deus. O óleo que foi derramado na vida sobre a cabeça de Davi é o óleo representado o próprio Espírito Santo de Deus. Só vence quem tem a presença do Espírito. Jesus, depois de ir ao Jordão, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto e ali inicia o seu ministério, uma prova travada, mas ele teve vitória. Davi, depois de receber o óleo sobre a cabeça, ele fez o que ninguém mais faria, a grande obra, a grande maravilha que o Senhor realizou através da vida de Davi. Você é ungido, você é escolhido, então fica na presença. Se Deus te prometeu, não te preocupe, fique tranquilo, porque Jesus vai te honrar, Ele vai te abençoar. Fica de pé. Você que é ungido, fica de pé dando glória a Deus. Você que foi escolhido por Deus, fica de pé adorando o nome dEle. Sabe por quê? O Deus que ungiu Davi é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. O Deus que honrou a Davi é o mesmo Deus que está aqui na Assembleia de Deus Ebenezer nessa noite, dizendo que Ele pode mudar a sua história. Mas você precisa querer, você precisa se esforçar, você precisa deixar as coisas que não têm valor e abraçar aquilo que é essencial, aquilo que é melhor, que é a presença, a glória, a unção do Espírito Santo que nós precisamos sobre as nossas vidas. Entenda que o próprio Davi, depois de pecar e cometer adultério, depois de fracassar, ele vai dizer no Salmo 51, no versículo 10, ele vai dizer no Salmo 51, dizendo: Senhor, eu posso perder tudo nessa vida, eu posso perder os bens, eu posso perder família, eu posso perder qualquer coisa, mas no versículo 10 ele vai dizer: mas não retire de mim a tua presença, não retire de mim a presença do Espírito Santo. Sabe o que é isso, querido? O homem inteligente, a mulher inteligente, o jovem inteligente, ele entende que é a presença que faz a diferença em nossas vidas. Não é o título da igreja, não, a unção que está em você é que vai fazer a diferença. Aleluia. Por onde você passar, a unção vai curar. Por onde você passar, a porta que estava fechada vai se abrir. Por onde você passar, a obra de bruxaria, macumbaria será desfeita no poder da unção que está sobre a vida daquele que crê. Você crê nisso? Adora o nome dele, porque ele está aqui. A unção ainda faz a diferença.
Nós olhando o homem que foi libertador de Israel, conduzindo o povo pelo deserto, mas vai chegar um momento crucial na vida de Moisés, e ele vai olhar e dizer: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não arredarei o pé daqui. Sabe o que é isso? Tem muita gente indo sem a unção, tem muita gente andando sem a unção, tem muita gente resolvendo da forma dele, mas nessa noite seja inteligente e entenda: se Deus não for conosco, nós não vamos vencer. O que tinha na vida de Josafá, a unção. O que tinha na vida de Ezequias era a unção. O que tinha na vida de Zaqueu depois de transformado era a unção. O que tinha na vida de Pedro e João na porta do templo era a unção. O que tinha ali no dia de Pentecoste na vida daqueles 120 que estavam ali era a unção, era a graça, era o poder. O que é que está faltando hoje na vida da igreja do século 21? É a unção. Receba a unção, receba a unção. Adore nessa noite. Este é um culto de libertação. Esvazie o teu ego, esvazie de si mesmo e começa a pedir: Deus, a unção que desce do trono, a unção que capacita, a unção que muda a história, a unção que transforma a vida, a unção que transforma caráter, está aqui nessa noite. Quem veio para receber, vai adorando, comece a adorar. Alevassura mandagassuri abiandalaia rimandagasseri andarabandagashebe andasnai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí alguém vai contar uma história que tem alguns obreiros numa reunião. Aí de repente, naquela reunião de obreiro, um demônio entra lá, uma pessoa vai entrar naquela reunião e vai se manifestar. O demônio vai tomar posse daquela pessoa. Aí todos os obreiros da reunião vai orando, e o demônio ainda continua lá. E aquilo vai preocupando a igreja. Aí o presbítero ora e o demônio não sai. O pastor ora e o demônio ainda continua lá, zombando e rindo. Mas de repente a irmãzinha que estava ali naquela reunião auxiliando, ela disse: vou chamar o seu José. Seu José, quem era ele? Era um membro cortador de cana, trabalhava nas usinas cortando cana. E quando ela chegou lá, o seu José tinha acabado de chegar da roça, todo sujo, preto de carvão. Aí disse: olha lá, está acontecendo isso na igreja. Aí quando ele vem de lá para cá, quando chega na igreja, antes de entrar na igreja, o demônio disse: ei, eu vou embora porque a unção está vindo aí. Sabe o que é isso? A unção faz a diferença. Ei, larga de covardia e começa a sacrificar esse corpo, começa a sacrificar a tua vida diante do altar de Deus. Começa a jejuar, começa a ler a palavra, começa a descer na madrugada, começa a subir o monte para clamar a presença de Deus. Você vai ver que a unção que vai chegar através da tua vida vai começar a mudar a sua volta, vai começar a mudar corações, vai começar a mudar mente e curar vida. A unção que estava na vida dos profetas, dos reis, está sobre nós nessa noite. E a palavra do Senhor é essa: e eu te ungi para que você vá e anuncie as boas novas de salvação aos quebrantados de espírito, anunciando a salvação a quem não tem. Deus te ungiu, Deus te chamou para essa grande obra. Então vai e prega a palavra de Deus. Você é ungido de Deus, você é um escolhido do Senhor, mas você precisa entender que é você que vai fazer os meios para que tudo dê certo. Tem muito vaso encostado aqui, tem muito vaso parado aqui, tem muita gente encostada, acomodada, e o Senhor manda dizer que Ele vai criar situações para que essas pessoas saiam do acomodismo e comecem a glorificar a Deus. E o que é? Não me pergunte, porque Ele está mandando dizer. Ele vai criar situações, e está criando situações para a pessoa se levantar. Saia do acomodismo e busque a unção. Vá em busca da unção, porque a unção faz diferença. Levante as tuas mãos. Senhor, nessa noite aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. A unção, Pai, que liberta, que transforma, cura.
a unção que não tem nela divisão, que não tem nela mágoa, os ressentimentos que não provém do Senhor. É essa unção que nós queremos na nossa vida, a unção que vem do alto, a unção que vem do trono. Enche-nos dessa graça e nos capacita a fazer a tua obra. E aquele que está em casa agora, abençoa a casa dele, a família dele, e põe de pé, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aplauda o nome do Senhor Jesus e agradeça o Senhor, porque você é um escolhido do Senhor, aleluia.